Você está feliz, meu irmão? Você pode sentar aí? Como é bom adorar o Senhor, né? Aleluia. Boa noite, homens de honra. Aleluia. Queria saudar os irmãos com a paz do Senhor. Oh, glória. Quero dizer, meu querido irmão, que é um prazer poder estar aqui com você nessa noite, poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Eu espero que você curta demais essa noite. Essa noite é especial, é para a gente. Amém. Amém? Você que nos visita pela primeira vez, seja bem-vindo, seja à vontade no nosso meio, viu? Você está em casa e a gente está curtindo que você está aqui. Então aproveite cada minuto, cada segundo dessa reunião. Deus tem um banquete especial para a gente. Glória a Deus por isso. Querido, eu quero que você acompanhe comigo aqui no telão. Texto-chave da ministração de hoje, Gálatas 5:22. Oh, glória. Diz assim a palavra de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Sabe, queridos, quantos aqui sabem que, naturalmente falando, nós acabamos sendo aquilo que as pessoas nos leem, aquilo que elas veem em nós. Mas que pessoas essas? Aquelas pessoas que estão, que interagem conosco diariamente, aquelas mais próximas, né? Então, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, né? A gente acaba sendo lido por elas, de alguma forma. Elas nos veem. Você está comigo? Em outras palavras, elas estão observando o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas reações. Alô? Elas estão vendo isso. E é interessante a gente parar para pensar nisso. Estamos falando aqui naturalmente. Não quer dizer que aquilo que elas leem e veem é exatamente o que nós somos. Você está comigo? A gente não deve levar isso a ferro e fogo, mas repara, a gente precisa prestar atenção nisso. Deixa eu compartilhar algo aqui com você. Alguns dias atrás eu recebi um feedback no trabalho. E eu lembro, irmãos, que eu me empenhei muito nesse serviço. Trabalhei demais. Como diz a expressão, né? Sangue nos olhos, né? Fizemos a coisa acontecer, realmente. E aí o feedback foi estranho. Você está comigo? Aquilo, irmãos, mexeu comigo. Talvez você tenha passado por algo semelhante. Ouvir algo que você não espera, né? E, irmãos, aquilo ali mexeu comigo. Na hora, a coisa foi tão forte que, assim, se fosse só a questão de performance profissional, estava tudo bem, né? Mas a coisa foi mais intensa, ao ponto, irmãos, de colocar em xeque a minha índole. Só para você entender como a coisa foi meio bruta, meio violenta, né? E sabe que, na hora, eu ouvi e tal, mas, irmãos, eu não recebi nada daquilo. Por quê? A gente tem certeza quem nós somos em Cristo, irmãos. Nessas horas é muito importante que eu e você saibamos disso. Quem nós somos de fato. E o nosso Pai nos conhece. Amém? Mas, irmãos,
Mais tarde, e durante um tempo eu fiquei refletindo sobre aquilo. Ao invés, eu percebi um comportamento em mim. Estou me expondo aqui para você poder entender o tema dessa noite, ok? Eu comecei a perceber, irmãos, que eu deveria cuidar mais da forma como eu falo. Alô? Porque às vezes, irmãos, o homem ele tem essa característica, é meio desligado às vezes, né? E às vezes a gente fala de uma forma que a pessoa que está do outro lado, irmãos, dependendo do estado de espírito dela, dependendo da cultura dela, dependendo do ambiente, as circunstâncias em que ela está, ela pode interpretar equivocadamente o que você está falando. Você está comigo? E aí eu comecei a fazer uma análise introspectiva mesmo, forte, irmãos. Esse negócio mexeu comigo, eu precisei entender esse negócio. E o Espírito Santo falou tanto ao meu coração. Assim, ei, cara, você é crente. Você é meu filho. Eu te conheço. Agora, repara, as pessoas te leem. Elas chegam a conclusões. E aí começou a vir alguns textos, né? Apóstolo Paulo, irmãos, tão preciso, ele tinha como alvo criar um ambiente de harmonia. Isso era coisa que estava no centro do alvo dele, sabe? No centro do coração, criar um ambiente de harmonia. Isso era algo que constantemente estava nele. Você está me entendendo? Eu falei, olha aí. E aí, lendo as cartas e tal, outra coisa que Deus me mostrou pelo Espírito Santo de uma maneira muito clara. Cara, olha, você precisa criar um ambiente, uma atmosfera. A gente até já pregou sobre isso aqui na igreja, não sei se você lembra. Criar uma atmosfera de edificação. Querendo você ou não, concordando ou não, cara, isso é coisa que você tem que criar. Você tem que se desdobrar. Tem que criar esse ambiente, irmãos. Nós temos um poder dentro de nós que favorece isso, meu querido. E aí isso exige de nós atenção, sensibilidade no espírito, para falar no tempo certo, da forma certa. Ok? Então ele foi me mostrando essas coisas. E aí, irmãos, isso tem tudo a ver com a ministração, né, dessa noite. Jesus, em Mateus 12, 37, pode colocar aí, varão, a gente vai acompanhar. A gente vê o próprio Cristo falando sobre essas questões de palavra, né? Então ele diz assim, em Mateus 12, 37, por suas palavras vocês serão absolvidos, e por elas vocês serão condenados. Eu não sei você, mas isso gera um temorzinho em mim. E aí, um pouco antes, no versículo 35, diz assim, a pessoa que tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. A gente pode entender aqui, irmãos, esse conceito de palavra, estender isso para comportamento de uma forma geral. Aquilo que a gente fala, a forma como a gente expressa, a forma como a gente se comporta, a forma como a gente age no dia a dia, né? Então, fica comigo aqui. Eu creio que eu já prendi a sua atenção. Deixa eu te lembrar algumas coisas. Em 2 Coríntios 5,17, tem uma definição maravilhosa lá que diz que quando eu e você resolvemos aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós nos tornamos nova criatura. Amém, amém. Vamos ler junto?
2 Coríntios 5,17, diz assim, ó, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Diante de circunstâncias como essa, é importante você estar com a palavra na ponta da língua. Está comigo? Pedrão, em 2 Pedro 1,4, você pode acompanhar comigo aqui, ele diz, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Sabe, irmãos, nós precisamos ser humildes o suficiente para quando ler a palavra, ouvir a palavra, aceitar a palavra. A Bíblia diz aqui que nós somos coparticipantes da natureza divina, meu irmão. Eu e você somos nova criatura. Como isso, pastor? Quando nós decidimos por isso, o nosso espírito foi recriado. O homem é um ser trino, não é? Ele é um ser espiritual. Ele tem uma alma, um intelecto, sentimento, e ele habita num corpo. Então, uma vez que o nosso espírito, o ser espiritual, ser eterno, ele dá comandos para o que vai na mente. Ele dá comandos para subjugar o corpo, para fazer a coisa certa. O nosso eu verdadeiro foi recriado. E aí o livro de João, você pode acompanhar comigo no telão, em João 3,6, nos mostra, irmãos, que nós somos nascidos no Espírito. Eu queria, antes de ir para o tema central dessa ministração, te dar essa base, ok? Em João 3,6, diz que nós somos nascidos do Espírito. O que Jesus diz para Nicodemos, um fariseu, importante daquela época. Ele diz assim, ó, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus estava batendo um papo com Nicodemos. Nicodemos, naquela época, reconhece que os sinais que Jesus manifestava só podia vir da parte de Deus. Ele reconheceu isso. E aí, Jesus vira para ele e diz, cara, só é possível entrar no reino aquele que nascer de novo. E aí, ele fica meio confuso, né? Mas como assim, Jesus? Como pode um homem velho nascer de novo, voltar para o ventre da sua mãe? Né? Aí ele diz essas palavras, né? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está falando de um milagre maravilhoso que nós provamos, que é o nascer de novo, o de se tornar uma nova criatura, o de reconhecer que o nosso espírito foi totalmente recriado. As coisas velhas, de fato, elas ficaram para trás. Sabe aquela natureza do diabo que habitava em nós? Isso se foi, meu irmão. E nós passamos a ter uma vida de Deus conosco. Esse texto diz nova criatura, o nosso espírito foi recriado. Não está dizendo que a nossa mente foi salva, e nem o nosso corpo. Vai chegar um dia que isso vai acontecer, amém? A nossa gloriosa esperança. Vida eterna com Cristo, irmãos. Onde eu e você não vamos envelhecer mais e não vamos viver eternamente. Que coisa, irmão. Eu costumo dizer que nesse dia eu e você vamos virar super-heróis. Coisa boa. Esse corpo mortal vai se transformar em corpo imortal. Glória a Deus por isso. E a sua alegria é maravilhosa nessa hora. Deus é bom demais. Sabe, irmãos, e aí quando nós nascemos de novo, o que acontece? Há uma manifestação poderosa do Espírito dentro de nós. Né? Algo acontece. Nós passamos a ter o que a gente chama de fruto do Espírito, que foi o texto que nós lemos, o versículo central que está aqui.
Quando nós nascemos de novo, algo foi enxertado em nós, irmãos. A vida de Deus foi enxertada em nós, irmãos. João 15 vai falar que Jesus, ele é a videira verdadeira. Irmãos, e quando nós nascemos de novo, esse fruto do Espírito começa a exalar esse bom perfume de Cristo, irmãos. Há uma manifestação natural que acontece. E essa manifestação é porque nós estamos conectados à árvore da vida. É uma consequência natural. Talvez você esteja aí, pô, mas como é que é isso, pastor? Caramba e tal. Meu querido, veja, assim como se torna visível a concupiscência oculta da carne. Você está comigo? É aquela segunda olhadinha. É aquele oizinho diferente. É aquela vontade de passar perto de um lugar que você não deveria passar. Você está comigo? Essa concupiscência oculta, assim como ela manifesta visivelmente, meu irmão, o poder de Deus, que um dia nos transformou, ele também se manifesta visivelmente. Como? Produzindo amor, produzindo alegria, produzindo paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Oh, glória! Glória a Deus por isso. E sabe, irmãos, nós queremos focar nessa noite não em todas as características do fruto. Quando a Bíblia fala assim, fruto do Espírito, isso tem a ver com um substantivo singular, mas coletivo. Ou seja, é impossível, irmãos, a gente manifestar amor sem ter domínio próprio. Você está comigo? É impossível andar em paz sem ser manso. As coisas estão conectadas. Embora a gente vá focar nessa noite numa palavra chamada fidelidade, eu quero que você entenda que há um todo aí, poderoso, encorpado, que está em mim e está em você. Amém? Uma mexerica, por exemplo, só para ficar mais claro, né? Irmãos, não tem como um gomo ser mais doce do que o outro. Está ali, é o todo, entende? Então, o fruto que exala todas essas qualidades. E nós vamos falar sobre fidelidade. Você está feliz com isso? Você está empolgado com isso? Isso mexeu comigo. Eu tenho certeza que vai mexer com você também. Olha só, fidelidade vem da palavra no grego chamada pistis, que significa o quê? Fidedigno, digno de confiança, lealdade, é alguém que é constantemente firme. Isso não significa grosso, nem áspero, mas constantemente firme, imóvel, honesto. Tudo isso tem a ver com fidelidade. Fidelidade, irmãos, tem a ver com confiabilidade, confiança total. Quem é fiel, é possível ver essa constância. Exala dele confiança. E no grego, irmãos, essa palavra fidelidade significa basicamente duas coisas. A primeira delas, fé. Fé tem a ver com crença. É através da fé que a gente se relaciona com Deus. É através da fé que as bênçãos
chegam até nós. Você está comigo? Então, fidelidade tem a ver com fé, mas também tem a ver com fidelidade de caráter. Tem a ver com conduta. Alguém ético, confiável. Está comigo? Vocês estão me acompanhando? E aí, irmãos, eu quero compartilhar com você duas situações para a gente entender um pouquinho mais essa virtude fidelidade. Ok? Vamos lá? Duas palavrinhas: integridade e confiança. Eita, hoje está bom demais aqui, hein? Aleluia! Dá uma glória a Deus aí, meu irmão. Deus cuidando de nós. Deus zelando da gente. Dando aquela podadinha. Ô, glória! Ô, glória! Vamos lá. Parábola dos talentos, Mateus 25, 14. Que ambiente gostoso que a gente está aqui, irmãos. Bom demais. Você que tem a sua Bíblia pode acompanhar aí, então pode acompanhar aqui no telão. Jesus um dia, irmãos, ele estava falando sobre integridade, coisa linda. E aí tem uma parábola muito bacana, que eu queria que você lesse comigo, a partir do versículo 14, parte B, né? Ele está falando aqui de um homem que estava para fazer uma longa viagem, né? E aí ele pega, então, ele reúne seus servos e lhes confia dinheiro, bufunfa, grana. Foi isso que esse homem que estava viajando fez. Versículo 15. Dividindo de forma proporcional a capacidade deles. Aqui só para a gente ficar na mesma página. Dividindo de forma proporcional a capacidade deles. Então, veja, de repente tem alguém que não fez uma faculdade. Alguém lá com curso técnico. Com curso técnico, eu fiz um curso técnico de Word. Vamos dar um exemplo simples aqui. Aí virei craque no Word. Isso é um nível de capacidade, ok? Aí um outro que se formou na faculdade, em ciência da computação, ele aprendeu a fazer o software. É um outro nível de capacidade, ok? Então, o que ele está dizendo aqui é que ele dividiu de forma proporcional a capacidade deles. Ao primeiro, entregou 5 talentos. Ao segundo, 2 talentos. E ao último, 1 talento. E foi viajar, tranquilo. Versículo 16. O servo que recebeu 5 começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. Ele fez algo com o que chegou na mão dele. Ele não cruzou os braços, ele desenvolveu, ele multiplicou, ele fez alguma coisa. Versículo 17. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar. Interessante, né? Se pôs a trabalhar, né? Trabalhador. Cadê os trabalhadores aí? Alguns. Eita, irmão. Vamos lá, reage aí. O servo que recebeu 2 talentos, então, também se pôs a trabalhar e ganhou mais 2. Outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Versículo 19. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e o chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. Versículo 20. O servo, ao qual ele havia confiado 5 talentos, se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir. Interessante isso aqui, né? O senhor me deu 5 para investir. Ele guardou isso. E eu ganhei mais 5. Versículo 21. Então o Senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel. Fidelidade. Fez exatamente o que o chefe pediu para fazer. Foi fiel, ele trabalhou, não importa se o chefe dele estava perto ou não, ele fez exatamente o que tinha que fazer. Produziu, fez acontecer. Não precisou de monitoramento, auditoria,
Muito bem. Muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena. E agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Versículo 22. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o Senhor me deu 2 talentos para investir. Não importa a quantidade. E eu ganhei mais 2. Não reclamou porque ganhou só 2 e um ganhou 5. Não ficou murmurando. Não ficou falando besteira. Alô? Não ficou insatisfeito com pouca responsabilidade. Isso não fez parar porque recebeu apenas 2. Ele foi fiel com o que chegou na mão dele. E aí ele ganhou mais 2. E aí o que o Senhor disse? Me ajuda aí. Versículo 23. O Senhor disse: muito servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa pequena quantia, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Jesus disse, irmãos, aos 2 que multiplicaram: muito bom, servo bom e fiel. Deixa eu te falar uma coisa. Aquele que produz, aquele que enxertou o fruto do Espírito em mim e em você, vai cumprir a promessa. Você não depende de homem algum. Quem te falou isso? Por que você está dependendo de homem? Por que você está achando que é o fulano, beltrano, que pode fazer alguma coisa por você? Ei, seja fiel. Eu vou repetir, ei, seja fiel. Porque Deus é fiel. Eu não preciso nem falar do que tinha um, ok? Esse não se deu bem, não. Esse continuou no lugar que estava e ainda perdeu o que tinha. Alô? Eu gosto, irmão, de uma outra versão que diz: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então a gente falou sobre integridade. Você entendeu isso? Vamos falar sobre confiança. Está alcançando teu coração? Amém. Já alcançou o meu antes, viu? Aleluia. Paulo ensina, então, uma característica interessante sobre o amor. 1 Coríntios 13, 7, por favor. Irmãos, essas coisas eu gosto de falar degustando, então eu gosto dessa pegada de falar com calma. Tá tudo bem? Você quer que eu acelere um pouquinho mais? É proposital para você refletir, viu? Muito bem. 1 Coríntios 13, 7, diz assim, o amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Deixa eu repetir, coisa linda, é a palavra de Deus. O amor nunca... Por que tem gente desistindo? Por que tem gente jogando a toalha? Nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. A definição de nunca, irmãos, eu fiz questão de pegar e registrar aqui. É assim, em nenhum tempo, jamais. Em nenhum tempo, jamais. A posição do crente é sim, sim, não, não. Acabou. O nunca desiste, ou seja, tudo sofre em outra versão, tem a ver com espera pacientemente a atitude de uma pessoa, até que mude. Aqui o centro é pessoa. Está comigo?
Nunca perde a fé, ou seja, tudo crê, em outra versão, coloca fé e confiança. Eu disse, coloca fé e confiança em alguém. Aqui, irmãos, não tem a ver com ignorar os problemas. Não estou dizendo isso. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Beleza. Veja, uma hipótese. Talvez o seu filho ou filha tenha errado e hoje esteja sofrendo consequências com relação a isso. Você crê porque crê que o que está acontecendo hoje não é o que Deus tem para ele. Você crê no futuro glorioso. É isso que nós estamos falando aqui. Tudo. Nunca perde a fé, tudo crê. Isso é amor ágape, que está dentro de mim e dentro de você. Sempre tem esperança, ou seja, tudo espera. Sempre espera o melhor das pessoas. Sempre espera o melhor da esposa, sempre espera o melhor dos filhos, sempre espera o melhor do chefe, do colega. Só para você entender aí de uma maneira mais abrangente. Sempre se mantém firme, tudo suporta. Aí aqui, esse suporta vem de um grego que chama stego. Rick Renner é uma benção, né? Num livrozinho lá de amor, eu peguei isso aqui. Que significa cobrir. É um conceito de proteção. Ou seja, não se expõe às falhas, mas vem com proteção, amor ágape. Amém, meu irmão? Esses são dois pontos de vista possíveis que tem a ver com integridade e confiança, que está dentro do contexto de fidelidade. Amém? Agora, recebe aí, varão. O verdadeiro cristão jamais será infiel. O verdadeiro cristão jamais será desconfiado. Se você entendeu o que nós lemos aqui. O verdadeiro cristão jamais dará razão para desconfiarem dele. Eita, poda boa, hein? Deus é bom. Fala assim, Deus é bom. Deus cuida de mim. Aleluia. Agora, irmãos, eu tenho 3 perspectivas sobre fidelidade. Você quer ouvir sobre elas? A primeira, a fidelidade de Deus, né? Independente, irmãos, da gente ser fiel para com Deus, Ele é fiel. Ele sempre se mostra fiel. E nós, como seus filhos, imitamos o papai. Nós somos fiéis. Em Lamentações 3:22, você pode acompanhar no telão, Lamentações 3:22, nós vamos ler até o 23, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Paulo também falou sobre a fidelidade de Deus para Timóteo, um colaborador importante que ele tinha naquela época. Num tempo difícil, onde Nero estava percorrendo a igreja lá, a igreja de Éfeso, né? E aí Paulo, então, em 2 Timóteo 2, versículo 11, 2 Timóteo 2, versículo 11, diz assim: esta, Timóteo, é a afirmação digna de confiança. Se morremos com ele, também com ele viveremos. Estava dando um coach para Timóteo ali. Ei, cara, eu sei que o tempo está difícil, mas se a gente morreu com ele, viveremos com ele. Olhando acima das circunstâncias, olhando para a solução e não para o problema. Ei, aonde está o seu olhar, o seu foco? Está no problema? Ei, não. Nosso Deus é maior que o problema. Se perseverarmos
com ele reinaremos. Se perseverarmos, com ele reinaremos. Porém, se o negarmos, ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Paulo também falou aos romanos sobre fidelidade, comentando sobre os judeus, né? Ele fez algumas perguntas retóricas, né? Sem querer resposta, e ele faz algumas perguntas no texto de Romanos 3. Nós vamos ler a partir do 3, mas só para dar um contexto, né? Que vantagem há de ser judeu, ser circunciso, né? Vantagem muitas, muitos benefícios. Os judeus foram os primeiros a receber a revelação da parte de Deus. E aí no versículo 3, a partir do capítulo 3 de Romanos 3, versículo 3, diz assim, e daí? Olha só que interessante, né? E daí? Batendo um papo com os romanos, né? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus. É só para te dar base para aquilo que a gente falou antes. Independente da nossa fidelidade, Deus é fiel. De maneira alguma, Deus é verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para serem justificados pelas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Interessante, né, irmãos? Segundo ponto aqui, a fidelidade do homem. Nós temos vários exemplos, irmãos, na Bíblia. Eu peguei alguns, mas eu quero te mostrar um aqui que eu achei poderoso. Você quer ver? Vamos ver então sobre Daniel? Olha só a fidelidade desse homem. O que gerou nele? Vale a pena ser fiel, meu irmão. Vale a pena andar em fidelidade e desenvolver isso cada vez mais. Daniel 6, a partir do versículo 1, diz assim, o rei Dario, resolveu dividir o reino em 120 províncias. Província tem a ver com divisão territorial, né? Estado e tudo mais. Só para botar todo mundo na mesma página. E nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. Então, cada uma dessas 120 províncias tinha um cara já fortinho. Entende? O rei também escolheu como administradores, eu disse administradores. Quem é administrador aí? Amém. Todos nós somos administradores, meu irmão. O rei também escolheu como administrador Daniel e outros 2 homens para que supervisionassem os altos funcionários. Ou seja, escolheu mais 3, mais fortinho ainda. Que coisa, né? Por causa da grande capacidade de Daniel, eu disse grande capacidade de Daniel. Ou seja, Daniel, ele não ficou de braço cruzado não, viu, meu irmão? Ele também não ficou numa postura, porque assim, com certeza aquelas 120 províncias tinha problema. Você está comigo? Quem lida com problema diariamente aí? Todos, né? Trabalho é para resolver problema, não é? Por que você está reclamando de problema, meu irmão? A gente está ali para resolver, pô. Cadê os administradores do Senhor aí? Dá um glória aí! Eita glória, aleluia! Os administradores estão aqui para resolver. Com certeza tinha motivo para Daniel reclamar, meu irmão. Eita, problema demais. Meu Deus, trabalhando muito. Oh, que é isso? Esses homens fortinhos não resolvem nada. Mas tu tá aí, cara. Tu é o mais fortinho, vamos resolver. Ele não ficou vendo a caravana passar e criticando. Não. Ele trabalhou, meu irmão. Então, por causa da grande capacidade de Daniel, o rei, o quê? Planejava colocá-lo à frente de todo o reino. O reino não fez isso, irmãos, só porque Daniel tinha um relacionamento com Deus, entende? Não, ele tinha relacionamento com Deus, mas trabalhava. Trabalhador mesmo. Entendeu? Acordava cedo, ia mesmo com força para o trabalho. Bora lá, tem problema para resolver?
Quantos leões tem para pegar aí? Muito bem. Então o rei, ele planejava colocá-lo à frente de todo o reino. E aí os outros administradores, isso aconteceu em todos os tempos e vai continuar acontecendo. Os outros administradores e altos funcionários, olha só, meu irmão, que situação. Você deve ter se deparado com alguma coisa dessa aí, né? No dia a dia de trabalho. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas, tentando pegar a falha no Danielzinho. Trabalhador, fiel, homem fiel. Ai. Irmãos, mas a Bíblia diz que não encontraram nada. Alô? Quem é fiel aí? No modo como Daniel conduzia as questões, a forma como ele lidava com as coisas, a fidelidade dele, a ética dele, o caráter dele, a vida dele, não deixou brecha nenhuma, meu irmão. Pode procurar, não vai achar nada. Cadê os homens fiéis aí? Dão glória. Não tem que temer nada, não. Tem que temer o quê? Está andando em fidelidade? Está andando em amor? Exala a confiança, fique tranquilo, está tudo bem. No modo como Daniel conduzia as questões de governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era, me ajuda, ele era sempre responsável e digno de confiança. Ninguém achou do que acusar Danielzinho, porque ele era fiel. Eu declaro em nome de Jesus que aqui estão homens íntegros, homens confiáveis, homens leais, homens responsáveis e dignos de confiança. Fica de pé, meu irmão. Vamos declarar isso em alto e bom som para fazer raiva no diabo. Mas tem que ser igual um pelotão mesmo, guerreiro mesmo, certo? Então vamos lá. Declaro em nome de Jesus. Eu sou um homem íntegro. Responsável. Confiável. Leal. Digno de confiança. Ninguém vai achar nada. Ninguém vai achar nada do que me acusar. Porque eu sou fiel. Ô, glória! Pode sentar. Aleluia. Segundo ponto aqui, irmãos. Jesus, irmãos, ele é a maior expressão de fidelidade humana que a gente pode ter, irmãos. Eu gosto muito do texto de Filipenses 2. Eu vou ler aqui com os irmãos. Filipenses 2, do versículo 5. O apóstolo Paulo ele estava falando aos filipenses sobre a atitude de Cristo. A Bíblia, irmãos, ela é maravilhosa, ela é formidável, ela nos ajuda, sabe, irmãos, a vivermos melhor. Ela nos orienta, irmãos, uma capacidade incrível que tem aqui na palavra. Então, Paulo está dizendo, ei, turma, e ele tinha uma amizade tremenda, irmãos, é uma das cartas mais alegres de Paulo, Filipenses, e ele fala com uma simplicidade, sabe, com uma amizade fenomenal com a turma lá. E ele está dizendo, ei, pessoal, tem a mesma atitude aí de Cristo, né? E a partir do versículo 5, olha só, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus. Que coisa linda, irmãos. Ele saiu da glória dele, eterno, e se encaixou na nossa humanidade. Coisa linda isso. É o que esse texto diz. Reconhece que ele era Deus, porém ele se esvaziou de si mesmo e se tornou como nós. Não considerou, então, ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Ele não se apegou nisso. Aí, no versículo 7, em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo,
e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana, se humilhou e foi obediente. Eu disse foi obediente. Até a morte e morte de cruz. Aí tem uma consequência maravilhosa que a Bíblia já nos mostra. Ei, tem a mesma atitude de Cristo. Isso só pode produzir coisa boa em mim e você. Exatamente como aconteceu com Cristo. Olha só no versículo 9. Porque Cristo foi, né? Humilde, se esvaziou, foi obediente, se humilhou. Versículo 9 diz, por isso, olha só que coisa linda, por isso, a consequência da fidelidade dele, dessa atitude de crente, o elevou ao lugar de mais alta honra. Quer ser honrado? Siga os passos de Jesus. E fique tranquilo, tudo vai ficar bem. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Coisa linda, irmãos. Jesus, o tempo que andou aqui na terra, ele andou manifestando coisa boa. A Bíblia diz aos Hebreus que ele foi a expressão exata do papai. Eu e você precisamos ser a expressão exata dele. E aí, para a gente refletir, já estamos chegando ao final. Sabe, irmãos, como é que a gente deve se apresentar para Deus? Para a nossa família, para a nossa esposa, para os nossos filhos, no trabalho, na sociedade, de uma forma geral. Como, irmãos? Será que estão olhando para a gente como alguém que faz a diferença? Será que estão vendo algo diferente? Será que estão vendo homens de fé, fiéis, dignos de confiança? É um dever cristão, meu irmão. Definitivamente é um dever cristão. Paulo, em uma das conversas que teve com Tito, outro também, discípulo e amigo dele, se puder colocar um som aí de pé, eu agradeço, tá? Falando também sobre fidelidade como um dever cristão. Como eu disse, irmãos, há um galardão. Então, Tito 2, versículo 7, Tito 2, a partir do versículo 7, Paulo, então, orientando a Tito, né, ele pega e fala assim, você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo convergindo para o tema central do que a gente está falando, irmãos. Tudo que fizer deve refletir, olha só, a integridade. A seriedade do seu ensino. Sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém a criticar. Isso tem a ver com o estilo de vida. A nossa vida aí fora, ela tem que exalar algo diferente. As pessoas precisam chegar para a gente e falar, ei, cara, você tem algo diferente, bicho. Alguém irrepreensível. Você não precisa de coach, irmão, para andar irrepreensível. Você já tem tudo que você precisa. Deus conta com você para fazer a diferença. As pessoas querem olhar para mim e para você e verem, caramba, cara, existe esperança. Sua mensagem, versículo 8 do capítulo 2 de Tito, deve ser tão correta ao ponto de ninguém a criticar. Sim, então, os que se opõem, olha que coisa linda, os que se opõem a nós ficarão envergonhados. E nada, eu disse nada, terão de ruim para dizer a nosso respeito. Aí ele dá várias instruções, acho que vale a pena a gente ler, né? Amém? Ele fala quanto aos escravos, naquela época tinha ainda a escravidão, mas eu vou traduzir aqui para empregados, né? Quanto aos empregados, devem sempre obedecer ao seu senhor, ao seu chefe, obedecer. Eu vou repetir. Deve obedecer ao seu chefe.
e fazer todo o possível para agradá-lo. Não devem ser respondões. Ei, crente. Nem roubar, nem devem mostrar-se bons. Mas devem mostrar-se bons e inteiramente dignos de confiança. Assim, tornarão, olha só que coisa linda, atraente. Existe um poder em nós para criar um ambiente, a atmosfera que a gente precisa para falar, pregar o Evangelho, edificar as pessoas, levantar as pessoas, fortalecer as pessoas. E aí sim, realmente, tornarão atraente em todos os sentidos um ensino a respeito de Deus. Amém, meu irmão? É Deus quem galardoa os fiéis. A Bíblia diz que nós devemos nos achegar a Ele com confiança, sabendo que Ele é galardoador. Jesus Cristo deixou claro na sua parábola: muito bom, servo bom e fiel. Precisamos ser fiel, irmãos, com a quantia que chega em nossas mãos. E eu quero encerrar reforçando: seja fiel, creia em Deus, seja íntegro, seja confiável ao ponto de andar em amor, demonstrando confiança com relação às pessoas. Elas sabem se você confia ou não. Mas, repara, é uma via de mão dupla. Você confia e também dá razão para que elas confiem em você também. É tremendo, né? Coloca aí 1 Coríntios 13, versículo 8. O apóstolo Paulo fala sobre o amor, né? Ele diz assim: o amor jamais acaba. Vamos ler na Almeida Revista Atualizada? O amor jamais acaba, é isso? Boa. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Essa palavra acaba, que vocês estão vendo ali, ela vem de um grego que se chama pipto. Essa palavra no grego, ela significa cair de uma posição elevada. Então, Paulo usou aqui para afirmar uma verdade eterna. Que verdade é essa? De que o amor jamais decepciona. O amor jamais falha. Andando em amor, jamais eu e você cairemos. A gente pode até ver, irmão, pessoas caírem. E naturalmente falando, é muito triste isso. Mas, irmãos, Deus nunca falhará conosco quando andarmos em amor, irmãos. Ele cumprirá suas promessas. O amor é constante. Diga, o amor é constante. O amor é imutável. O amor é infalível. Como cabeças do lar, homens, nós precisamos fazer a diferença no nosso lar. Nós temos tudo que precisamos para fazer a diferença, criar um ambiente gostoso, criar um ambiente confiável, onde a nossa esposa confia na gente, no trabalho, mudar a atmosfera, irmãos. Nessa semana eu provei disso, que coisa linda. Todo mundo frustrado, já cheguei, vamos lá, pessoal. Depois de uma devocional maravilhosa, eu vi a coisa mudando. Em fé, irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, meu irmão? Eu queria que você ficasse de pé, eu queria orar com você. Oh, glória a Deus. Acabei gastando mais tempo que deveria. Mas Deus é bom. Você foi abençoado, meu irmão?
Fecha os seus olhos, então. Pai, agradeço, Pai, pela Tua palavra, trazendo luz aos nossos corações, de quem nós somos, o que nós temos e o que nós podemos fazer, Pai. Obrigado, Pai, porque nós reconhecemos que nós somos nova criatura. Há um poder dentro de nós, capaz de executar manifestações incríveis, capaz de executar um poder incrível, exalando o bom perfume de Cristo, fazendo a diferença, liberando amor, paz, alegria, mudando a atmosfera. Nós cremos nisso, Pai. Cremos que dentro de nós há um bom depósito. Oh, glória a Deus. Aleluia. Dentro de nós, Pai, há um tesouro maravilhoso. Um bom tesouro que foi colocado pelo próprio Deus em nós. Obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém. Vamos fazer uma declaração. Eu sei que você está de máscara aí. Vamos fazer uma declaração junto, amém? Eu anotei algumas coisas aqui e eu quero que você declare juntamente comigo. Vamos lá. Eu já começo assim, ó, só para você entender. Declaro com alegria, ok? Amém. Vamos lá. Declaro com alegria que carrego a presença de Deus dentro de mim. Carrego a presença de Deus em minha vida. Faço a diferença onde estou. Seja em casa, na igreja, no trabalho ou em qualquer outro lugar. Eu sou crente. Dou testemunho de vida de Deus para com os outros. Dentro de mim há um tesouro colocado pelo próprio Deus. Oh, como eu creio nisso! Sua graça, seu fruto, seu caráter. Eu vou repetir. Sua graça, seu fruto, seu caráter, habita em mim. Eu disse que habita em mim. Declaro que tem o poder de Deus em mim para mudar qualquer ambiente, em nome de Jesus. Crie, por isso falei. Amém. Glória a Deus.